começar? Bom dia, senhores. Bom dia a todos e a todas. E queria cumprimentar todos aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Queria cumprimentar também aqui a categoria dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde que se encontram presentes nessa sessão legislativa também. Quero cumprimentar aqui saudosamente todos os nobres colegas vereadores que de pronto acataram aí o chamamento por parte do Poder Executivo para estar realizando essa sessão extraordinária. Dessa forma, quero cumprimentar o vereador Ananias, o vereador Luiz André, aqui, que muito esforço também me ligou e disse que queria se fazer presente, fez todo o esforço necessário, mesmo diante de um acidente aí doméstico em casa, está aqui presente na sessão. O vereador Fulvio Hermes Gonçalves, novo vereador e ex-presidente dessa casa, vereador Hélio Castelo, vereador Argentino Filho, vereador Cicinho do Peixe, vereador Vani Souza, vereador Ronaldinho Filho, vereador e segundo secretário dessa casa, vereador Érico Lima, vereador primeiro vice-presidente Luiz Tomás e vereador Chico Neto. Dessa forma, pedindo a proteção de Deus e havendo número regimental, declara aberta a primeira sessão extraordinária do segundo período legislativo de 2022. Dessa forma, conforme ofício 072-501-2022 do Gabinete da Prefeita, de 25 de julho de 2022, tem como assunto convocação de sessão extraordinária para apreciação de projetos de lei, conforme artigo 66 da Lei Orgânica Municipal e artigo 137, inciso 1 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Cumprimentando cordialmente, venho nos usos das atribuições legais conferidas pelo artigo 66, 1 da Lei Orgânica Municipal A e conformidade com previsto no artigo 137, inciso 1 do Regimento Interno da Câmara Municipal, e visando o atendimento da necessidade da administração pública, proceder à convocação de sessão extraordinária para o dia 27, ao qual se realiza nesse presente momento, nessa Casa Legislativa, situada na Rua Silvestre Gonçalves, número 80, com a finalidade de deliberar as matérias dos inclusos projetos de leis. Em consonância com o disciplinado no artigo 138 do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência que se digne de adotar as providências necessárias à realização do ato convocatório, em especial quanto à fixação da edital de convocação aos senhores vereadores em anexo e demais comunicações de estilo. Os projetos de leis com as respectivas mensagens que necessitamos sejam deliberados são os seguintes: projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, indica recurso e dá outras providências. Projeto de lei que abre crédito adicional suplementar vigente ao somente no exercício de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei que regulamenta a fixação do piso salarial de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias no termo da emenda constitucional 120 de 2022, que acrescentou o artigo 198 da Constituição Federal, o parágrafo 9º, e adota outras providências. Projeto de lei que altera o dispositivo da Lei Municipal 2674, de 30 de 5 de 2022, na forma que indica e dá outras providências. Como evidenciado, as emendas das proposições são matérias que necessitam de urgentes apreciações, eis que as duas primeiras se tratam de demandas de ordem financeira, para os fins de prévia abertura de créditos para que se possa realizar as devidas despesas. A terceira, sobre a regulamentação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, ACE, e agentes de combate às endemias, ACE, por força de emenda constitucional 120 de 2022, faço o entendimento que passou a ser adotado pelos gestores públicos, notadamente pelos municípios cearenses, de que precisa de lei municipal para efetivação de pagamento de salário de agente comunitário de saúde, ACS, e agente de combate às endemias, ACE. Posicionamento que coadunamos, eis que está em sintonia com o princípio da legalidade estrita. Aqui prevê o artigo 37, inciso 7 da nossa Constituição Federal, e a quarta, em razão da necessidade de proceder a adequações, supressões, que são para fins de aplicação da Lei Municipal 2674, de 30 de 5 de 2022. Certo de contar com a apreensão desse respeitável Poder Legislativo, reitero no desejo às Vossas Excelências, a seus distintos pares, protesto de estima e apreço. Dessa forma, foi feito o edital de convocação da sessão extraordinária, número 10/2022, já devido encaminhado aos nobres colegas, e afixado
no pátio desse poder legislativo. Dessa forma, passaremos caso algum vereador queira se manifestar, que possa, se quiser e desejar sobre o assunto específico, usar a palavra para determinar algo. Fica aberto a palavra que é aos senhores vereadores. Presidente, está abrindo espaço para a tribuna, é isso? Não, só orientação mesmo, para caso queira ou discutir a matéria, tá bom? Agradeço a todos, nenhum vereador. Dessa forma, passaremos a ordem do dia com a votação das matérias em apreço nessa sessão extraordinária. Primeiro projeto de lei, como dito, é o projeto de lei municipal número 80 de 2022, que regulamenta a fixação do piso salarial de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, nos termos da emenda constitucional 120 de 2022, que acrescentou o artigo 198 da Constituição Federal do parágrafo 9º e adota outras providências. O respectivo projeto de lei se encontra com os pareceres das comissões de Legislação, Justiça, Restauração Final, Indústria, Comércio e Turismo, ao qual se manifestou pela constitucionalidade e, no mérito, pela aprovação do respectivo projeto de lei. Tendo em vista que, após devida análise, observou a compatibilidade e respeito aos ditames estabelecidos na Constituição da República, em especial a Emenda Constitucional 120 de 2022, e a Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos opinou pela aprovação do respectivo projeto de lei, tendo em vista que a manifestação pela constitucionalidade da comissão própria e por se tratar de matéria financeira necessária a manifestação também desta comissão, bem como dada a sua importância quanto à necessidade de atendimento à emenda constitucional citada e ser de relevante importância e reconhecimento do trabalho das categorias de agentes de saúde e endemias. Esta comissão emite parecer pela sua aprovação, o que faz através dos membros que a este assinam. Dessa forma, em votação, aberto para discussão dos senhores vereadores, fica com a palavra o vereador Helder Castelo. Não? Vereador Luiz André, com a palavra. Bom dia a todos, os nobres colegas vereadores e a todos que aqui se encontram presentes. Presidente, após a gente fazer uma leitura do projeto de número 80, e também por sermos informados por alguns representantes das categorias, nós observamos que o referido projeto fixa um valor para o piso salarial das categorias. E nos veio a dúvida de que essa fixação desse valor, ela não vai ficar sujeita a toda vida que houver reajuste salarial, ser preciso a gente adequar a lei para poder ser feito o pagamento dos rendimentos das categorias. É uma dúvida que ficou e a gente trouxe à tona para poder esclarecer a categoria. Obrigado pelas apresentações. Com a palavra, o vereador Fúvio Hermes Gonçalves. Presidente, nós recebemos, acredito que todos receberam um ofício da categoria. Eu, pelo menos, recebi e li. Basicamente, é o que o vereador Luiz André se reportou. E, se for interessante a leitura, que seja feita essa leitura, para todos terem o conhecimento que a categoria está pensando, tá certo? No entanto, antes de fazer, já em sede de discussão, eu vou fazer algumas ponderações acerca do projeto. Quero começar me retratando, me reportando, aos requerimentos que nós já fizemos nessa casa, requerimento 28/2022, que foi aprovado por esse plenário, que foi motivo de resposta pela Secretaria de Saúde, ofício 463/2022, e que essa resposta nos cientificou de que viria realmente esse projeto. Não veio. Posteriormente, entramos com outro requerimento, 110/2022. Aí, aqui, para minha surpresa, já foi vetado. O requerimento foi rejeitado. E sob o pretexto de que não era necessário a lei municipal. Pelo visto, o Executivo agora entrou em sintonia com o secretário de Saúde. E acredito que essa casa agora também vai entrar. Não vejo maiores problemas em relação a isso.
Mas eu quero mostrar a essa casa a falta de sintonia, legislativo, executivo, e ao mesmo tempo, quando vem uma ponderação feita por um vereador, que é chamado por todos de oposição. O requerimento foi rejeitado, nós respeitamos, houve até um certo deboche em relação ao requerimento, mas caímos nesse requerimento hoje. A resposta veio, Poder Executivo. Antes de vir esse requerimento, veio também um ofício do Executivo, que não tinha direção para nada, nenhuma proposição dessa casa. Mas, com certeza, se reportando a esse meu requerimento. E esse ofício comunicava simplesmente que, quando caísse o pagamento, seria repassado. Ou seja, também entendia que não havia necessidade de lei municipal. O tempo foi passando, Quixadá veio aprovando, Redenção aprovou em seguida, Mombaça em seguida, e ficou clara a necessidade dessa lei municipal. Ou seja, um requerimento que a gente teria que ter tido atenção, porque estava bem embasado. Estava embasado na Constituição, na Emenda Constitucional 120, na Lei Federal da categoria, e vários outros precedentes nessa casa a gente vem se situando da mesma forma. Não vou fugir o foco, mas eu posso citar, por exemplo, a questão da alteração de código de obras, a questão dos construtores, a questão da pintura dos equipamentos públicos, todos rejeitados por política e não pela técnica. Então, como a gente vai começar o semestre, a partir do dia 1º de janeiro, que essa casa reflita sobre o que eu estou falando. Não olhe para o lado político, não. Olhe se o benefício vem ou não para a categoria. É isso que a categoria estava esperando naquela oportunidade. Esse projeto de lei vem atrasado. Vem atrasado. Posso afirmar isso com veemência. E o que é que diz a Emenda Constitucional 120? Que o vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia não será inferior a 2 salários mínimos. Está dito isso na Constituição. Aí o projeto vem com o valor pecuniário. É inconstitucional se nós fizermos a indexação ao salário mínimo. Como é que vai ficar esse dispositivo? 198, parágrafo 9 da Constituição Federal. Eu não tenho nenhum problema de votar esse projeto a favor. Agora, essa casa e o Executivo principalmente, terá que constantemente e anualmente enviar novos projetos. E aí a categoria vai ficar à mercê dessa boa vontade de quem está lá no Executivo. Demorou-se agora, por que não pode demorar posteriormente? Então, eu não vejo nenhuma situação que a gente possa atender o que está dito na categoria e seja refletido, já que é um pedido da categoria. A questão da constitucionalidade já foi dito, ok, já expressei até meu voto, mas serve de análise de reflexão para essa casa. Então, a minha fala é nesse sentido. Não vamos criar embaraços políticos e trazer prejuízos. E aí eu não vou falar pela categoria, não, para a categoria, eu vou falar para a população. O nosso intuito não é esse. Quando for para pedir arrego, eu vou pedir arrego. E o que é pedir arrego? Dizer que estou errado. E quando for para dizer o que eu entendo como correto, não é impor também, não. É uma situação técnica. É o que eu estou vendo nos outros municípios, inclusive vizinhos. Então, a gente não pode copiar um modelo diferente do que está ocorrendo em todos os municípios. Fica aqui a minha fala em relação a esse projeto, que a categoria veja o que foi feito anteriormente, como foi feito, e só agora que veio, na minha forma tardia. Muito obrigado, viu, presidente? Agradeço ao novo vereador Fulvio Hermeson Gonçalves. Passo a palavra para o novo vereador Helder Castelo. Eu queria, nesse momento, cumprimentar a valorosa classe dos agentes de saúde, como também a valorosa classe dos agentes de endemias, dizer que é com grande satisfação que a gente vota hoje esse projeto, um motivo pelo qual a gente atualiza os seus salários, lei, como já disse aqui o companheiro, o vereador Fulvio Gonçalves, a Constituição determinou, e não seria a Constituição e o governo federal que iria determinar e a prefeita municipal ou o município deixar de cumprir.
nós não podemos sobrepor uma lei federal em detrimento de uma lei municipal. Então, com relação à forma de como veio o projeto de lei, eu acredito muito no bom senso do Executivo e que, na medida que for aumentado o salário mínimo, automaticamente deverá ser reajustado o salário dos agentes de saúde, como os agentes de endemias. Portanto, fica aqui o nosso compromisso dos companheiros vereadores, tenho certeza absoluta, porque é uma lei federal. Sendo uma lei federal, jamais uma lei municipal iria sobrepor uma lei federal. Portanto, fica o nosso compromisso de que essa lei será rigorosamente cumprida pelo Poder Legislativo Municipal de Itauá. Meus parabéns aos agentes de saúde e de endemias que aqui se encontram e que terão realmente os seus salários reajustados com a aprovação, tenho certeza, com unanimidade do Poder Legislativo Municipal de Itauá. Muito obrigado. Agradeço ao novo vereador Helder Castelo, ex-presidente dessa casa. Passa a palavra ao novo vereador, primeiro vice-presidente dessa Casa Legislativa, vereador Luiz Tomás. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu quero complementar também essas categorias tanto agentes de saúde como os agentes de endemia e dizer que, mais uma vez, ao nobre colega vereador Fulvio, que para mim não mudou em nada. Eu, da mesma forma que disse na sessão anterior, que antes quando eu disse que nós não podíamos votar o requerimento porque a lei não tinha sido regulamentada, a lei federal, como a lei era federal, nós não podíamos aprovar o requerimento em cima de uma lei federal, e da mesma forma eu continuo achando da mesma forma. Como também eu acho que nós vamos votar a lei que o município mandou, mas da mesma forma eu acho também que não precisaria dessa lei para que o município pagasse os 2 salários mínimos como manda a lei federal. Mas eu aqui quero dizer aos agentes de saúde, os agentes de anemia, que prejuízo não vai ter nenhum, porque nós podíamos até hoje, nós fazer uma emenda aqui e regulamentar a lei. Mas como a Comissão de Justiça e Redação só se encontra só eu da comissão, nós somos 3. Se nós fizermos uma emenda, precisava vir para a comissão para ser aprovado por a comissão. E como é uma sessão extraordinária, nós não podíamos fazer isso, nós fazer de jeito uma sessão normal. Mas não tem nenhum prejuízo e a gente, depois, nós vamos emendar a lei para não precisar mais dela vir aqui para a Câmara de maneira nenhuma, porque é só fazer uma emenda à lei e isso nós vamos fazer. Se Deus quiser, agora no decorrer do segundo semestre, nós vamos fazer a emenda à lei e vamos fazer do jeito que os agentes, os tão valorizados para a gente, que é os agentes de anemia e os agentes de saúde, que é imprescindível para o município que tem uma categoria, como nós temos aqui em Itauá, que trabalha bioturnamente em benefício da nossa população, jamais nós podíamos fazer diferente, e nós vamos fazer logo a emenda hoje, podia ser feita hoje, por conta que a comissão só tem eu da comissão, nem está o vereador lá hoje, nem o vereador Marco Aurélio, que é nós 3 que pertencem à comissão. Mas nós vamos fazer a emenda e não vai precisar mais de vocês virem aqui à Câmara para que outra vez pedir à prefeita para mandar outra lei. Nós vamos fazer a emenda à lei e vamos regulamentar para que não seja preciso mais essa lei vir para a Câmara, tá bom, vereador Helder? Agradeço ao novo vereador Luiz Tomás e fica também aqui só título ilustrativo também, que no artigo 3º, a referida norma está sendo aprovada também com efeitos retroativos à data da emenda constitucional aí de 6 de maio de 2022, justamente para dar essa segurança jurídica a toda a categoria. Algum mais, vereador? Só acrescentar, presidente, Pois não. Que a emenda poderia ser apresentada hoje. Eu já vi essa casa fazer isso, já vi o plenário nomear a comissão aqui no plenário. Então, por que não adotar a mesma medida que é adotada em outros projetos? Acho que se o projeto está aqui, a categoria está aqui, por que não votarmos tudo hoje? Fazer a emenda, já deixar tudo pronto e votarmos através de uma comissão votada pelo plenário, como é de praxe esse plenário fazer. Ok. Então, fica essa dica. Vamos criar as comissões e vamos votar a emenda. Agradeço a orientação do Vossa Excelência. Com a palavra, vereador Argentino Filho.
Bom dia aos colegas vereadores, as categorias de agente de saúde e agente de endemias aqui presentes. Na mesma linha do vereador André, do vereador Fúvio, eu acho que a lei deveria vir já citando que não poderia ser inferior a 2 salários mínimos. Mas, como a lei federal, por determinação do presidente Bolsonaro, votado pelo Congresso, é bem clara, onde diz que não pode ser pago menos de 2 salários mínimos às categorias, eu acho que prevalecerá o bom senso da gestão municipal e também não vai cair em pagar menos do que isso, porque está fazendo alguma coisa inconstitucional. Então, eu acho que devemos votar essa lei hoje, porque senão pode atrasar o salário das categorias. E mais para frente eu acho que a gestão vai ver que realmente fez errado o projeto e vai corrigir isso e trazer para essa Câmara oficializar isso. Obrigado. Agradeço ao novo vereador Argentino Filho. Encerrada a discussão, vou liberar para votação a referido projeto de lei. Sistema aberto para votação dos novos vereadores. Todos já votaram. Finalizar a votação. Projeto de lei do Executivo número 80 de 2022, favorável, com 13 votos sim, 0 não e 0 abstenção. Cabe não aqui. Próximo projeto de lei a ser votado é o projeto de lei municipal número 81 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abertura de crédito adicional especial no valor de R$100 mil, indica recursos e dá outras providências. Projeto de lei 81 de 2022. O referido projeto, a qual submete a essa deliberação dessa augusta casa, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional. O presente projeto visa a cobertura de despesas com a participação acionária em sociedade de economia mista, que prevê a Lei Municipal 2695, de 5 de julho de 2022. A autorização para aquisição de ações encontra-se devidamente estabelecida nos preceitos do artigo 1º, parágrafo 1º da citada Lei Municipal. Restando, portanto, autorizativo legal para a efetivação e abertura do crédito adicional especial, objeto dessa proposição, esperamos contar com o apoio dos nobres edis com a aprovação deste projeto de lei, renovando o nosso voto de estima e consideração, mensagem do Poder Executivo Municipal através da senhora prefeita Patrícia Pequeno Gomes de Aguiar. Projeto de lei em votação, aberto para discussão dos senhores vereadores, liberado para votação. Sistema aberto para votação de vossas excelências. Só lembrando que o respectivo projeto se encontra com os pareceres das comissões de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos e da Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Agricultura, Comércio e Turismo. Todos já votaram. Vou finalizar a votação. Projeto de lei do Executivo número 81 de 2022 do Poder Executivo, aprovado, com 13 votos sim, 0 não e 0 abstenção. Próximo projeto de lei a ser votado é o projeto de lei número 82 de 2022, que altera o dispositivo da Lei Municipal número 2674, de 30 de 5 de 2022, na forma que indica e dá outras providências. O respectivo projeto de lei se encontra com os pareceres das comissões competentes, tanto da Comissão de Legislação, Justiça, Agricultura, Comércio e Turismo, como a Comissão de Finanças, Orçamentos, Obras e Serviços Públicos. A presente mensagem submetemos à apreciação dos novos vereadores dessa augusta casa o projeto de lei que altera o dispositivo da Lei 2674, com as alterações visando proceder a adequações e supressões que são necessárias para fins de aplicação da referida lei. No caso da alteração do caput do artigo 2º, estamos saneando a omissão quanto aos efeitos da isenção aos permissionários mediante a inclusão do tributo taxa.
Com o acréscimo do parágrafo 1 do artigo 4º, igualmente estaremos estendendo os efeitos da isenção das taxas, tarifas ou os preços públicos a todos os permissionários do Centro de Negócios e Mercado Público Municipal e da Estação Rodoviária, garantindo isonomia a todos os permissionários que precisarem deixar as unidades dos aludidos equipamentos públicos até que sejam realocados ou possam efetivar a retomada de suas atividades nos mesmos. Certo de contarmos com a valiosa colaboração desse honrado parlamento, apresento nosso voto de estima e consideração. Mensagem do Executivo Municipal. O projeto em votação, aberto para discussão dos senhores vereadores. Liberado para votação o referido projeto de lei. Todos já votaram. Finalizar a votação. Projeto de lei do Executivo número 82 de 2022 aprovado, com 13 votos sim, 0 não e 0 abstenção. Próximo projeto de lei a ser votado é o projeto de lei número 83 de 2022, que abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências. O respectivo projeto de lei se encontra com os pareceres das comissões de Finanças, Orçamentos e Obras e Serviços Públicos, como a Comissão de Legislação, Justiça, Redação Final, Agroindústria, Comércio e Turismo, tanto opinando pela sua aprovação, os respectivos pareceres, a qual a mensagem do Executivo encaminhamos para a deliberação por esse honrado Parlamento, projeto de lei que abre crédito adicional suplementar ao vigente orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências. O projeto de lei visa a suplementação de dotação orçamentária no montante de R$ 47.024.781,41 para cobertura das despesas da Prefeitura Municipal de Itauá, que correrão por conta do excesso de arrecadação no exercício financeiro de 2022, em conformidade com o que dispõe o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 43.2064, conforme anexo 2 dessa lei. Dessa forma, fácil preconizado na Lei de Regência, a citada Lei Federal número 44.320 do ano de 64, tem como certa aprovação da presente proposição, apresentando votos de estima e apreço. Dessa forma, em votação, em discussão, Presidente, com a palavra o vereador Helder Castelo. esse projeto é um projeto muito importante, afirmando aí a sua palavra de Vossa Excelência, é o que vai liberar os precatórios dos professores, dos que fazem o magistério do município de Itauá, certo? Sim. Fico aqui a fazer alguns questionamentos com relação ao valor. Se Vossa Excelência pudesse me informar especificamente o valor hoje de quanto seria os precatórios que estão depositados no Banco do Brasil para ser destinado aos funcionários, ou seja, aos que fazem o magistério no município de Itauá, o percentual deles, como também o percentual que seria destinado ao Poder Executivo, para fazer face a algumas atividades do Poder Executivo. Falo isso porque... Data máxima venha. Vossa Excelência quer que eu justifique o projeto de autoria do Poder Executivo? Não entendi. Data máxima venha. Vossa Excelência quer que eu justifique o valor que está na conta? Não, eu não estou querendo que Vossa Excelência justifique. Eu estou pedindo que Vossa Excelência, se possível, informar qual é o valor existente na sua totalidade, que seria destinado aos precatórios, ou seja, parte especificamente aos que fazem o magistério, no caso os professores. Deixa eu só indagar, só concluindo. E a outra parte que seria, só para concluir, e a outra parte seria destinada ao executivo para fazer face a outras despesas. Ok, agradeço a colaboração. Depois concluirei meu raciocínio. O projeto de lei em apreço é a abertura de crédito adicional suplementar. Então, de uma certa forma ou de outra, o projeto não é de autoria da minha parte, da presidência, então não teria como eu explicar até a conta bancária do Poder Executivo Municipal. Então,
eu peço a compreensão de Vossa Excelência que aqui é só um projeto de lei específico sobre a abertura de crédito adicional suplementar, ao qual foi encaminhado para Vossas Excelências o anexo 1 da Prefeitura Municipal de Tauá, fazendo a destinação da contabilidade, ou seja, não sou técnico do assunto, mas o novo vereador Fulvio aqui é técnico, pode explicar também, me ajudar, mas de certa forma não teria como eu responder essa pergunta de Vossa Excelência, porque não seria de minha autoria o projeto. Eu agradeço a compreensão e fico à disposição até de uma comissão aqui do Poder Legislativo e até o Executivo e pegar essas informações para que seja repassada a toda a sociedade tauaense. Agradeço a Vossa Excelência. Por que o meu questionamento? Porque o que se vincula no mencionado projeto do Executivo é um valor, se eu não me engano, não me falha aqui a memória, de 47 milhões de frações. Certo? E não é especificamente para pagamento dos precatórios. Tem outros, nesse projeto tem outros destinos desse dinheiro. Por isso eu queria que fosse separado, se Vossa Excelência me permitisse, a informação do que seria destinado aos precatórios, que os professores iam ter direito, e o que seria destinado exatamente a outros fins, a despesas que o Executivo iria proceder. Essa é a minha informação, até mesmo porque para que a gente possa votar de uma forma mais consciente, e além do mais, que a sociedade saiba o que é que nós estamos votando, até nós mesmos. Até porque aqui o projeto ele não fala que é para exclusivamente, especificadamente, sobre pagamento precatório. O projeto não trata disso, não fala disso. Por isso é que por isso é a minha pergunta, o que seria para precatório e o que seria para outros fins. Quem faz essa destinação, ao meu modo de ver, é o próprio Executivo. Ele só está pedindo a autorização. Não, senhor, eu acho que o Executivo teria que dizer para que era o destino, ao seu modo de ver. O meu é diferente. Enfim. Eu acho que só 28 milhões, ou 30 milhões, ou 40 milhões para o Fundef, no caso, para o pagamento dos professores, e o restante para despesas afins, que é direito do Executivo. Eu acho que apenas eu queria só para que a gente tivesse conhecimento, só menos isso. Eu não sou técnico aqui, até porque não tenho formação de contabilidade, mas, de uma certa forma ou de outra, eu poderia até fazer um requerimento, Vossa Excelência, para que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, para que seja dado essas informações e do que for aprovado desse projeto de lei, o que é destinado ao Fundeb, ao pagamentos precatórios, enfim, se é despesa de gestão, se é despesa, né, de funcionários, seria esse o caso até de pedir essas informações ao próprio Executivo. Com a palavra o vereador Luiz, com a palavra o vereador Fulvio Gonçalves. Luiz, deixa eu me manifestar, talvez até solucione a dúvida do vereador Helder, tá certo? Existe um anexo na lei. E esse anexo tem a destinação de cada parcela. Por exemplo, tem uma conta sentença judicial e uma subconta recurso de precatório Fundef de 28.884.581,41. Sentença judicial. Entendo, pela descrição da norma, que seja para a classe do magistério. Existe outra conta e subconta, material de distribuição gratuita, e também dos recursos precatórios de Fundef, 1.950.000. As demais parcelas eu não vou mencionar porque não se referem à Fundef. Onde é que eu quero chegar? Interpreta-se do que está aqui nesse anexo, que esses 28 milhões e alguma coisa é o que a lei está liberando para a classe do magistério, vereador Helder. E nós já estamos liberando 1.950.000 para material de distribuição gratuita. Aí eu estou entendendo que entra na cota dos 40%. Nós já estamos liberando aí dinheiro dos 40%. Onde é que eu quero chegar? Quando a gente pediu aqui nessa casa o plano de execução dos 40% pelo Executivo, essa casa também negou. E aí fica a falta de transparência que a gente pode dar para a população. Ou seja, os efeitos do não ao requerimento do vereador Fulvio, nós estamos sofrendo aqui hoje. Um colega está entendendo diferente. E é justamente isso, por falta de transparência. Mas eu vou me reportar só de março para cá. Em abril, nós tivemos a Lei 14.325.
nessa lei, em nenhum momento, exclui pagamento de juros de mora. Ela fala dos critérios, na questão do cargo, do emprego, pode ser estatutário, seletista, temporário, o período de 97 a 2006. Em seguida, em maio, vem também a sentença da comarca de Itauá, que corrobora com esse dispositivo legal há pouco mencionado, com os mesmos critérios. Aí nós voltamos, e aqui é o cerne da questão, a Lei 2679. Eu quero até, perante esse plenário, perante a população, até justificar por que eu votei a favor desse projeto. Porque o núcleo do projeto falava do período 97 a 2006 e garantia os 60% ao magistério. Mas, na oportunidade, naquela tribuna, eu mencionei vários vícios. E os vícios também estão chegando aqui, os efeitos, hoje. Porque naquela oportunidade também foi perguntado sobre juros de mora. E esse plenário respondeu pelo Executivo que o pagamento ia incidir sobre juros de mora. Olha onde nós estamos chegando ao ponto de nem saber o que nós estamos votando. É mais ou menos por aí. Votei. Confesso que me arrependi, porque eu pensei na celeridade, pensei no pagamento integral, mas se eu soubesse eu teria votado de forma contrária. E aí, por último, olha que eu estava em maio, aí eu vou voltar para março. As reportagens do Executivo, em redes sociais e em emissoras de rádio, dando conta de que não vai pagar a parcela de juros de mora, tendo em vista a DPF 528, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aí nós vamos lá olhar essa DPF, e ela se reporta ao entendimento do Tribunal de Contas da União que o município estava esperando, e que até hoje não veio, dizendo que não havia subvinculação dos 60%. E nessa decisão, ela já era pré-existente à lei que nós votamos aqui na Câmara. Então, por que votar uma destinação orçamentária somente de um pouco mais de 28 milhões? Dentro desse contexto, sem fugir a ele, o Executivo nomeia uma comissão, através de uma portaria Eu peço a conjunta. compreensão de Vossa Excelência, a gente está tratando específico do projeto já de tem lei. 5 minutos, eu acho que não passaram nem Mas 3, presidente. Até eu atrapalha o entendo- raciocínio da gente. Eu entendo entendeu? Vossa Excelência, Porque mas se aqui- fosse outro colega da situação, ia falar 10, 15, 20 ou 25 Estou minutos e dando a não ia ser margem possível reclamado. a todos os novos vereadores. Então, eu vou todos encerrar estão- com alguns pontos, dizendo que essa comissão, ela também, ela contraria a racionalidade. Ninguém da sociedade civil dentro dessa comissão, nenhum representante das entidades de classe, somente da gestão executiva. O que se pensar disso? Que não tem isenção na hora da formação desses beneficiários. Tanto é que tem gente, nomes que por questão de ética eu não vou mencionar, que nem em sala de aula estava. E está lá na relação dos beneficiários. Mas eu vou finalizar dizendo o seguinte. Vereador Helder, o saldo bancário em 28 de nove de 2021 no Banco do Brasil era R$ 81.733.935,80. Se nós pegarmos 60% desse valor, nós vamos alcançar R$ 49.040.361. Isso sem as correções e juros de mora de setembro de 2021 para cá. Vou finalizar dando um só exemplo do que eu vi nos beneficiários. Uma pessoa que está recebendo R$ 29.743,39, esses R$ 29.743,39 era referente à soma dos vencimentos, que passará a receber R$ 32.188,81. Na verdade, se o precatório fosse pago na forma integral, que é devida à categoria, essa pessoa teria que receber R$ 54.505,39. Então, essa lei é justa? Não é.
Nós vamos pagar parcialmente. E eu estou falando aqui apenas de um caso. Quando você somar aí 1.000 e tantos casos que estão na relação, fica um prejuízo grande para a população. Agradeço ao novo vereador Fulvio Hermes Gonçalves. Lembrando, Presidente. só para justificar, só um minuto, só para justificar, o presente projeto de lei ao qual estamos votando é o projeto de lei que abre crédito adicional suplementar vigente ao orçamento do exercício de 2022 e dá outras providências. Não estamos entrando no mérito, acaso esse plenário legislativo, em questionamento se um tem mais direitos, se outro tem mais direitos, se for injusto, se for injusto. Eu acho que os controles, os órgãos são independentes, o Poder Judiciário está aí justamente para resguardar os direitos dos cidadãos. Eu acho que todas as pessoas que se sentirem prejudicadas podem se socorrer ao Poder Judiciário, independente de qualquer coisa. Isso é uma questão que, no mérito ao qual se está se tratando aqui, é uma questão de abertura de crédito adicional suplementar. Se lá na frente ou posterior, não vou entrar aqui mais no mérito, mas se lá na frente for dizer que a pessoa tem direito a porcentagem maior, fica por parte do Poder Executivo, e eu vejo uma compreensão lógica e passível de pedir uma abertura de crédito suplementar para pagar aquilo que faltou a pagar ou que as pessoas tenham direito. O meu modo de entender, e falando aqui num português que todos os cidadãos possam compreender. Então, seria Presidente. isso minhas palavras, e agradeço a compreensão. Com a palavra, vereador Helder Castelo. Eu quero só concluir meu raciocínio dizendo que os 28 milhões que estão sendo destinados, 20 milhões e qual eu quero, ou mais alguma coisa destinada à classe do magistério, isso não significa dizer que o restante que está sendo lá ainda não possa ser negociado com o percentual que ficou. Nós sabemos que 40% é realmente para o executivo. O restante dos 60%, nós vamos ter que como ver uma maneira de entender e atender a classe do magistério. Haja visto que apenas 28% é um crédito que está sendo liberado, 28 milhões, para os precatórios. Não implica dizer que o restante que está no banco vai ser destinado a outro fim. Esse é meu entendimento e terá, sem dúvida, inicialmente o meu voto com maior satisfação, maior prazer, porque eu fui um dos maiores defensores da classe do magistério. Quando eu fui presidente dessa casa na gestão, no ano passado, no 2021, eu fui um dos que enfrentei, fui para frente, não só eu, como todos os senhores vereadores, eu vi a determinação, a boa vontade dessa classe, dessa categoria dos vereadores, do município do legislativo, de enfrentar essa situação. E hoje aqui nós estamos liberando uma parcela de 28 milhões e qualquer coisa, mas não significa dizer que nós não deveremos continuar para que o restante seja liberado posteriormente. Agradeço Ok? a vossa. Um abraço só para concluir meu raciocínio. Presidente, eu quis só dizer ao doutor Helder que quando ele não estava entendendo o tamanho da dotação orçamentária que agora está sendo votada, porque tem essa parte que a gente sabe que é obrigatório, mas o projeto, doutor Helder, porque você não, quando o menino leu aqui, você não atenou bem. O município disse que foi excesso de arrecadação. Graças a Deus que o município arrecadou mais do que está arrecadando mais esse ano, do que o orçamento previa. Por isso é que tem essa votação dessa dotação orçamentária, porque quando o dinheiro vem, tem que ser votada a dotação para que o município possa gastar. Era isso, é só. Agradeço ao... Eu, em todo momento, só porque eu fui citado, eu tenho direito. Em todo momento eu entendi. Eu estava querendo é que esse plenário explicitasse essa situação para que a população pudesse, na verdade, entender, e principalmente a classe do magistério. É só isso. Mas desde o primeiro momento que eu levantei o questionamento para que fosse discutido. Eu agradeço Vossa Excelência e me lembrei como ex-presidente dessa Casa Legislativa, foi um dos defensores, recebendo até uma comissão Obrigado, aqui dos presidente. sindicatos para resguardar esse direito dos professores da classe magistério aqui no nosso município. Obrigado, presidente. Com a Obrigado. palavra, vereador Felipe Viana. Presidente, dentro do contexto e do debate, sou da base, sou de situação e só quero que Vossa Excelência me permita o tempo regimental, para eu não me estender. Só quero dizer que 1.950.000, não necessariamente material de distribuição gratuito, como é que os alunos vão usar o fardamento escolar? Como é que vão comprar o tênis do aluno, a mochila do aluno? Precisa, gente. Que material de distribuição gratuita é isso? Estou aqui esclarecendo, em conversa
Acabei de ligar para o secretário de Educação. Eu ligo, não fico ciscando. Nesse contexto, liguei, busquei saber, como vereador da base, também, claro, tem que buscar, independente de ser da base ou não. 1.950.000 corresponde ao que vai abrir justamente possível aquisição de fardamento escolar. Não necessariamente o que se abre é o que vai ser gasto. Todo mundo sabe disso. Com relação aos 28 milhões, algo me espanta, que ao final existe um pronunciamento já sabendo de tudo. E no início não sabe de nada. E algo me chama a atenção nisso, porque 28 milhões está sendo liberado dos 60%, sem os juros, apenas com a correção monetária. Simples, fácil, pega o projeto, lê, explica, pronto, todas as dúvidas que a gente tem para tirar antes de uma sessão extraordinária, a gente tira antes. E todas as dúvidas, eu não posso exigir que Vossa Excelência, como presidente, seja um conhecedor de tudo. Um excelente advogado, um excelente profissional, mas tem muitas coisas também que não quer dizer que Vossa Excelência é o líder do governo que vai ter que dar explicação. Então, são essas situações que eu acho que nós devemos discutir. O vereador também, doutor Fulvio, explicou muito bem. Discordo em parte de algumas coisas, mas estamos aqui dentro de uma discussão democrática nesse sentido, explicando para Vossa Excelência o teor desse 1.950.000, que é justamente distribuição de material gratuito pelo posicionamento de Vossa Excelência. Liguei para o secretário e ele explicou, Felipe, vereador Felipe, isso é mais ou menos para aquisição do fardamento, de bolsas, de tênis, para realmente ser distribuído entre os alunos. Então, existe. Muitas pessoas acabam pensando que distribuição de material gratuito é qualquer outra coisa. Mas muitas famílias humildes, carentes, mães que não têm condição de comprar fardamento, realmente, todas as escolas públicas, hoje, realmente, a Secretaria vai disponibilizar essa compra do fardamento, do material necessário para que os alunos realmente frequentem as aulas. E, senhor presidente, eu li o projeto, os 28 milhões, realmente, esta casa, tenho certeza que essa votação será unânime, e eu não vou criar clima dentro de uma situação do partido onde eu li o projeto, eu tenho conhecimento do que está sendo feito, e tenho o meu posicionamento também, tá? Então, li, vou votar a favor, como votei nos outros projetos, li todos os projetos, e estou votando a favor. Eu só quero deixar aqui meu posicionamento com relação ao que eu cheguei a ouvir neste plenário e passar a minha posição. Eu li, estou preparado para discutir. E o que eu não sabia, eu fui atrás de realmente ter conhecimento do que estava sendo feito para esclarecer aqui. Então, justamente isso, e minha posição é uma só. Sou da base, sou do partido e usei meu tempo regimental independente disso. Agradeço aos novos vereadores. Quero dizer a todos que esse parlamento muito me alegra de fazer parte do melhor parlamento tauaense dos últimos anos aqui no nosso município de Itauá. Quero salutar também a todos vocês. Aqui a gente tem advogados, contadores, empresários, nobres vereadores que compõem esse poder legislativo. E todos os debates levados a essa casa de forma no plenário são de formas salutares e respeitam a democracia. Dessa forma, muito me alegra e eu fico muito feliz de compor a Casa Legislativa. Com a palavra, vereador Luiz André. Presidente, só para colaborar com as palavras do vereador Fulvio e até solicitar também, se possível, ao vereador Felipe, a gente viu aqui que também tem R$ 3.250.800 referente aos recursos de precatórios do Fundef, que é 700 mil para material de consumo, R$1.300.800 para outros serviços de terceiras, pessoas jurídicas, e R$1.250.000 para equipamentos de material permanente. Essa pessoa jurídica, de que se trata? É para alguma reforma, A gente precisa do esclarecimento devido. Pessoa jurídica, pagamento de empresas ou de prestação de serviço ou de reformas. Então, está sendo concedido um crédito
de forma geral, como foi concedido de 20, de 30 milhões, na época de Fred, de Carlos Wins, de todos os prefeitos, que tudo que chegava aqui de dotação, a gente chegava a votar. Entendeu? A questão de material de consumo, já deixar a margem para compras, claro, porque também nenhum município pode parar, não necessariamente que vai ser gasto tudo isso. A gente já abre justamente esse crédito dentro de alguns valores, todos nós temos conhecimento disso, sabemos a gestão, toda gestão independente de A, B ou C, realmente esses créditos já são solicitados para que realmente a gestão não possa parar. Agradeço Vossas Excelências. Dessa forma, todos os debates necessários foram. Com a palavra, vereadora. Ainda em discussão o projeto. Primeiro, eu queria dizer aqui a todos que nos escutam que ninguém foi contra nenhuma dotação orçamentária exposta no projeto. Se vai ser 1.900.000, se vai ser 1.900.000 para a compra de fardamento escolar, de bolsa, de lancheira e etc., louvável. Nós estamos aqui questionando porque é um direito nosso. Não só nossa obrigação, não só direito, como é obrigação nossa de expor para a população. Nós não estamos sendo contra, em absoluto, ninguém bota a palavra na minha boca, e que eu não saiba também, o vereador Fulvio não foi contra. Apenas nós queríamos destinar os valores que estavam em separado para o magistério, como também aquelas outras dotações que eu acho justo. O Poder Executivo tem sim as suas obrigações e os seus deveres para cumprir com a população. Nada mais natural que ter os recursos para cumprir e definir as suas tarefas direcionadas, no caso aqui, à população do município de Tauá. Muito obrigado, presidente. Agradeço Na a verdade, todos, já foram feitos todos os questionamentos. presidente. Eu vou liberar para a votação. Só para terminar aqui, Agradeço a que eu fui compreensão de mencionar. Vossas Excelências. Todos já tiveram a oportunidade de comentar. Só para concluir. Alguns vereadores já Só estão para querendo. encerrar. É só para concluir, a gente tem Liberado para a considerações votação. finais. Presidente? Eu ouvindo aqui o debate, e só para elevar um pouco, o que eu não entendo, Vossa Excelência tem razão quando não consegue explicar a dotação orçamentária de 47 milhões, porque, a meu ver, aqui nós não deveríamos estar votando aqui 47 milhões de dotação orçamentária, nós deveríamos estar votando aqui mais de 80 milhões, que é o recurso dos precatórios. Eu estou numa sessão Então, aqui, numa audiência. da maneira Me liga. como está sendo votado aqui, tirando os juros, porque realmente é não conseguir explicar, porque é inexplicável. Por que os recursos, 60% desse recurso é do magistério, e por que os 60% do juro não é do magistério? Ao meu ver, não tem como explicar isso. Não tem jurista, não tem contador que me convença de que esses 60% do juro não pertença ao magistério. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. O sistema está liberado para a votação de Vossa Excelência. Obrigado, presidente, por ter me dado a palavra, viu? Vossa Excelência já teve a vez e a oportunidade dada. Usou o tempo regimental suficiente e eu acho que debatemos a matéria. Vereador, eu fui mencionado, eu tenho o direito de falar sobre as menções. Fique à vontade. Fique à vontade, a palavra está dada. A palavra está dada. Eu abro a exceção perante o regimento para Vossa Excelência se expressar. Agradeço. Todos já votaram. Finalizar a votação. Projeto de Lei do Executivo número 83 de 2022, aprovado, com 13 votos sim, 0 não e 0 abstenção. Dessa forma, agradeço a todos os senhores pela participação dessa sessão extraordinária. Nada havendo a mais a tratar, declaro a presente sessão encerrada. Agradeço a todos, um ótimo dia. Isso não, cara.